O Natal chegou e toda vez que ele chega dentro do calendário, nós lembramos que existe beleza, harmonia, cor, cheiro, sabor. E a imagem que a gente faz na cabeça do Natal é de que ele se resume a essas coisas que nós conhecemos no final do ano. Mas se eu dissesse para você que o Natal ele não começa nos evangelhos com o nascimento de Jesus como um bebê, lá numa manjedoura, num canto esquecido, quem sabe de um estábulo, lá na cidade de Belém? E se o Natal começa em outro lugar? Onde é que a gente pode encontrá-lo dentro da Bíblia? Eu queria fazer agora uma reflexão com você sobre uma das mais poderosas falas que Paulo faz sobre o Natal. E ela está na carta aos Romanos, capítulo 16. Eu vou ler com você 2 versos, o verso 25 e o verso 26. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Observe o que Paulo está dizendo. A primeira coisa importante sobre o Natal é que ele era um segredo, um mistério, guardado desde os tempos eternos. E o que isso significa? Significa que o Natal, ele começa muito antes da manjedoura. Ele começa, na verdade, muito antes do problema do pecado. O Natal começa no coração de Deus, como uma resposta a uma pergunta que ainda não existia. E ele ser um mistério revela pra gente uma coisa, que o ser humano, na sua ansiedade de querer controlar as coisas, nunca poderia compreender plenamente esse ímpeto de Deus de se oferecer em nosso favor para ser como um de nós. O mistério, ele não pode ser conhecido pelo ser humano. Mas, além de tudo isso, a gente também entende que o Natal não foi uma ação de desespero, de última hora de Deus. Pelo contrário, ele já havia se planejado, se organizado para que no momento certo, a plenitude dos tempos, ele enviasse o seu Filho para vir nascer e se tornar como um de nós. E o que foi exatamente que ele fez quando chegou aqui lá em Belém, há muitos anos atrás? Paulo vai dizer que aquele mistério que estava guardado desde os tempos eternos, finalmente se tornou manifestado. O que significa? Que no Natal, Deus não nos mandou um cartão dizendo: olha, boas festas para vocês. Olha, contem comigo se vocês precisarem. Pelo contrário, Deus não manda uma mensagem. Deus envia a si mesmo. No Natal, Deus se faz concreto. Deus chega mais perto. Ele agora se faz ser conhecido através do bebê. É mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim, ó: se você quer saber quem eu sou, olhe para aquela manjedoura. Veja aquele pequeno bebê. Nunca no universo inteiro, por maior que ele seja, grande e extraordinário, Deus se resumiu como ele se fez em uma criança numa manjedoura. O segredo se manifestou, se tornou conhecido. A partir daquele instante, Cristo se torna o centro da nossa celebração da existência. Porque ele nasceu, eu posso viver. Porque ele veio ao meu encontro, eu posso ter esperança de um dia ir ao encontro de Deus. Essa é a mensagem do Natal. E finalmente, Paulo vai dizer aqui uma coisa muito especial que você deve refletir nesse momento com a sua família, no contexto das festas desse final de ano. Paulo, ele vai mencionar que esse bebê não foi enviado para os judeus. Ele termina dizendo aqui que ele foi manifestado para todas as nações. O que isso significa? Natal não fica restrito a uma cultura. O Natal não fica restrito a uma época. Natal não fica restrito a um contexto geográfico. O Natal é para todos. É para você, é para as pessoas que você ama, é para as pessoas que você não conhece, é para aqueles que moram muito longe, dentro de um outro contexto cultural, religioso. O Natal é para todos.
Mas há aqui algo muito importante que eu preciso salientar. O Natal, ele acontece para uma coisa. Paulo vai dizer que ele aconteceu para a obediência por fé. O que isso significa? O Natal é época, sim, de luzes, de cheiro, de sabor, de decoração. Mas lembre-se, o Natal não foi feito para ser observado, celebrado. O Natal foi feito para ser seguido, obedecido através de fé. Se Jesus veio a este mundo, isso significa que ele te colocou diante de uma decisão: amá-lo, segui-lo ou simplesmente ignorá-lo. Que nesse Natal você tenha aquilo que Paulo diz aqui, tanto amor por esse Cristo, a ponto de obedecê-lo por fé e entregar a sua vida a Ele, hoje e sempre. E para você, fica aqui o meu sincero desejo, um Feliz Natal, para sua família e também para aqueles que você ama.